Olá pessoal, aqui é o Ivan e muita gente vem me perguntando a respeito da relação da Rússia com a China desde que a invasão russa na Ucrânia começou. Tudo porque alguns acreditam que a Rússia e a China são aliadas e vão formar um grande bloco soviético, um bloco comunista, para passar por cima do Ocidente, e a Rússia vai continuar a fazer terrorismo na Europa, vai continuar a fazer terrorismo na Ucrânia, enquanto a China vai suprir as suas necessidades econômicas. Muita gente acredita nisso pelos mais diversos motivos. Por exemplo, o fato de serem países comunistas, no caso a China ainda comunista, a Rússia ex-União Soviética, de serem ditaduras autocráticas. E aí as pessoas veem que existe aí uma aliança, uma certeza de aliança, e que a China realmente vai suprir a Rússia e não há o que fazer a respeito da Rússia. Eu vi até no Twitter um monte de imbecil dizendo que agora acabou para o Ocidente porque a Rússia e a China estão unidas, a China vai apoiar o Kremlin na invasão e aí a Ucrânia vai ser tomada, a OTAN vai ser posta no seu devido lugar. Um monte de bobagem de gente que não conhece as relações entre os países e principalmente gente que não sabe o que acontece quando você tem duas superpotências fazendo fronteira entre si. Pois bem, nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouco mais sobre essa relação da Rússia com a China. Para começar, é preciso saber: a relação entre a Rússia e a China já foi muito pior do que é hoje. Hoje existe uma amizade entre o Vladimir Putin e o Xi Jinping. Eles são quase que colegas, chegam a conviver nos mesmos ambientes, ir em festas um com o outro, e isso aí mostra uma certa aliança entre os seus estados. Entretanto, é preciso saber também que quando a Rússia foi cortada do sistema SWIFT pelos países do Ocidente, pela União Europeia, alguns bancos chineses seguiram a sanção, os maiores bancos chineses, porque esses bancos eles têm interesses muito grandes no Ocidente, eles têm muito a perder no Ocidente em matéria financeira, e por isso, de maneira alguma, esses bancos vão se arriscar de perder esses mercados, de ficar numa posição desfavorável nesses mercados por causa da Rússia. Então, vejam aí, a aliança econômica entre a Rússia e a China, ela não é assim uma aliança tão firme. E existe um problema nessa aliança também, que é o fato de que a Rússia é um parceiro minoritário nessa aliança. Enquanto a participação da China no comércio russo representa algo perto de 30% de todas as relações econômicas russas, devem ter dados melhores por aí na internet, vocês que pesquisem, mas a proporção é mais ou menos essa. O tamanho da Rússia para a economia chinesa é umas 10 vezes menor. Ou seja, claramente a Rússia está numa posição de desvantagem nessa questão econômica. Está em desvantagem também na questão da informação, na questão do 5G. Vocês devem saber que a Rússia não tem tecnologia suficiente para investir em 5G e fazer uma cobertura em todo o seu território colossal. E aí eles preferem recorrer à China, ou seja, contratar a Huawei chinesa, do que recorrer, por exemplo, a potências ocidentais. O problema da Huawei é que ela é uma empresa famosa por espionagem, e aí colocar o 5G russo nas mãos da China significa colocar as comunicações russas nas mãos chinesas, o que novamente coloca a Rússia em um cenário de desvantagem diante da China. E como nesse tópico de 5G eu aproveitei para falar sobre o extenso território russo, a gente pode abordar um outro tema a partir disso. O fato de que a Rússia tem território demais para pouca gente, enquanto a China tem
gente demais e, apesar de ter muito território, não tem território suficiente aí para 1,4, chegando perto de 2 bilhões de pessoas. Então é natural que a Rússia tenha preocupação com a integridade do seu território, visto que a população chinesa na Rússia só cresce nos últimos anos. E assim como os russos alegam a existência de população russa na Ucrânia para roubar território ucraniano, assim como Hitler alegou a existência de população germânica nos Sudetos para roubar os Sudetos da Tchecoslováquia, não custa nada ao governo chinês, que é o governo mais criminoso da história da humanidade, alegar que existe população chinesa na Rússia para roubar território russo. E aí vamos a outro ponto interessante. Vocês sabiam que a última disputa territorial entre a Rússia e a China foi resolvida no ano de 2004? Sim, 2004, tem pouquíssimo tempo. Até 2004 haviam disputas territoriais em aberto. Inclusive, hoje em dia ainda existe controvérsia sobre alguns territórios chineses ou territórios russos na fronteira. E aí vamos a um conceito interessante de relações internacionais, que é a questão do atrito de fronteira. Existe naturalmente esse fenômeno sempre que duas grandes potências, ou mesmo dois países, mas vamos tratar mais de grandes potências, quando eles fazem fronteira entre si, o normal é que hajam disputas territoriais ou que hajam menores controvérsias. Sempre houveram essas controvérsias na Europa, entre a Alemanha e a França, só agora isso foi mais ou menos resolvido. Sempre houveram essas disputas entre Portugal e Espanha, apesar de que com a União Ibérica e etc. eles conseguiram ter uma convivência mais pacífica. Mas veja, por exemplo, a fronteira entre o Império Otomano e a Europa Ocidental era um verdadeiro inferno na época em que existia ainda o Império Otomano. Então, meus amigos, é estúpido ignorar um fato histórico, uma variável que tem se mostrado certa em praticamente todas as épocas do mundo. O Império Egípcio tinha atrito de fronteira com seus vizinhos, para vocês terem ideia. É ignorância acreditar que duas superpotências que buscam a hegemonia vão fazer fronteira entre si e vão ser amiguinhas eternamente. E aí tem outro tema interessante para vocês, a questão da busca por hegemonia. No sistema internacional, todos os países buscam a hegemonia, ou seja, buscam ser mais fortes que os outros, buscam fazer valer a sua vontade em cima dos outros. Isso não sou eu que estou falando, isso são dezenas, quase centenas aí de anos de teoria de relações internacionais. Isso é assim que o mundo funciona. Ou você pode ser um idealista que acha que tudo pode ser resolvido na ONU, aí é problema seu. Mas o fato é o seguinte, os países buscam aumentar o poder, justamente porque os países são comandados por líderes que, em geral, são pessoas que buscam sempre permanecer no poder, ter mais poder e ter mais influência. E vocês querem exemplos melhores de autocratas do que Vladimir Putin e Xi Jinping? Vladimir Putin é um cara que manda executar os seus opositores com polônio, que rouba dinheiro desvairadamente para construir castelo. Depois eu posso fazer até um vídeo aqui no canal comentando sobre o castelo do Putin. É um tema interessante, né? Vocês sabem que o Putin está construindo um castelo com dinheiro roubado? Pois é. E o Xi Jinping é ainda pior. Ele fez com que o Partido Comunista Chinês o adotasse como uma figura, não é, uma figura personalista, fez com que o Partido Comunista Chinês desse a ele o cargo de presidente vitalício. Presidente, líder, sei lá qual que é o maldito nome que dão pro Führer deles lá na China.
mas duas criaturas personalistas, autocráticas e criminosas, fazendo fronteira entre si com arsenais nucleares nas mãos e com a ambição de alcançarem hegemonia. Isso não tem como ser uma aliança duradoura e maravilhosa com unicórnios e borboletas saltitando por aí enquanto eles passam por cima do Ocidente com seus tanques. Não tem como isso funcionar. Entretanto, é preciso lembrar de uma coisa. No momento, a China está adotando uma postura extremamente ardilosa e extremamente cuidadosa nas suas relações internacionais. A China, por exemplo, não reconheceu quando a Rússia anexou a Crimeia, mas a China continua aumentando sua participação no comércio russo. Então vejam, não é que a China seja contra a anexação ou a favor da anexação da Crimeia. A China é a favor de se manter na melhor posição possível para conseguir dar o seu bote no momento apropriado e aí roubar o território de Taiwan, talvez roubar o território lá de Hong Kong, infernizar a vida de mais algumas pessoas, né? Construir aí mais alguns campos de concentração e fazer tudo aquilo que aquele verme do Xi Jinping gosta de fazer. Mas eles em momento algum vão ser bobos e vão se deixar levar por um sentimento passional de momento. Eles vão ajudar a Rússia naquilo que eles tiverem lucro e vão prejudicar ou vão deixar a Rússia largada naquilo em que eles não tiverem chance de ganhar. É assim que a China age nas suas relações internacionais e é preciso lembrar disso antes de analisar qualquer posicionamento da China. Não vamos imaginar aí que tem um grande bloco comunista se formando para pegar e tomar o Ocidente, porque lembrem-se, o Estado chinês só é poderoso hoje por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos injetaram dinheiro, injetaram tecnologia na China para que eles fizessem a balança de poder com a União Soviética na época da Guerra Fria. Essa foi a maior cagada feita pelos Estados Unidos na história. É claro, desde que na Segunda Guerra eles decidiram não invadir Moscou depois de derrotar Hitler. Essa eu acho que foi a pior. Mas o caso da China foi realmente uma tragédia sem precedentes. Mas fica a pergunta, se os Estados Unidos não tivessem feito isso, não tivessem impulsionado a China, será que a União Soviética teria ficado mais forte e seria imparável? Essas são perguntas sem resposta que valem a pena uma discussão por muito tempo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e esse é um vídeo que eu espero que tenha feito com que vocês façam mais perguntas. Quer dizer, eu quero que vocês saiam desse vídeo com mais dúvidas do que com respostas, né? Um abraço para todo mundo, não se esqueçam de se inscrever no canal e, como eu estou fazendo esses dias, lá na descrição eu vou colocar o endereço certinho para você doar dinheiro para o exército ucraniano explodir os russos, beleza? Um abraço para todo mundo e até a próxima.